Olá, eu sou o William Castro, você está assistindo um Design Qualquer, e hoje eu vou falar sobre design inclusivo, uma visão até mesmo do nosso futuro. O princípio dessa conversa é compreender o que esses cidadãos que possuem qualquer tipo de deficiência desejam e precisam para que tenham uma melhor experiência no dia a dia. E isso é de responsabilidade dos designers, arquitetos, engenheiros, e que essas mudanças, quando ocorrem, elas são extremamente tímidas. E que no mínimo o que é feito são acessibilidades com base nas leis vigentes brasileiras, como a NBR 9050, mas em que em nenhum momento leva em consideração a necessidade específica dessas pessoas, sendo analisada pelo olhar delas, levando possibilidade de mudar o atual cenário em que os deficientes no Brasil enfrentam, que são desafios enormes. Isso reflete até mesmo na gente daqui 30 anos. A gente é um país que em breve período de tempo teremos mais idosos que jovens. Então pensar em inclusão é pensar até mesmo no nosso bem-estar. A inclusão ela se caracteriza por diversas ações que têm como objetivo uma participação de forma equilibrada e justa para que qualquer cidadão em uma sociedade possa participar ativamente de tudo. Quando falamos de inclusão, a gente não pode distinguir orientação sexual, raças, gênero, enfim. Encarar os desafios da inclusão de pessoas com deficiência em um contexto geral é uma questão urgente, uma vez que o cidadão excluído ele não é enxergado pela sociedade. E esta questão ela não é encarada como um problema hoje. Temos como exemplo a questão dos negros, que eles são agredidos aí por policiais em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil, e se tornou uma questão cada vez mais séria. E aí eles tiveram que ir para a rua protestar. Aí sim eles passaram a ser vistos e se iniciou um movimento de mudança que vai levar décadas para ocorrer. A criação de facilitadores para que esses cidadãos possam usufruir de bens e serviços é o primeiro passo para que a sociedade se conscientize sobre a importância de políticas que favoreçam essas pessoas. O ciclo da invisibilidade e da visibilidade demonstra que ocorre quando as pessoas com diversidade funcional são e não são visíveis para todos. Quando a gente pega, por exemplo, gente, o período da Idade Média, os cidadãos que tinham qualquer tipo de limitação física ou mental eram considerados descartáveis e, por consequência, eliminados do convívio social. Na Grécia Antiga, por exemplo, as relações sociais passavam pela aprovação de seus pares mediante ritos de iniciação e provas de capacitação. Assim sendo, os deficientes eles eram abandonados na morte. Posteriormente, na Idade Média, a sociedade também passou a ter um outro tipo de comportamento e os deficientes eram confinados nos castelos ou tutelados pela igreja que os abrigavam, mas também eram obrigados a trabalhar como escravos. Eu acho que eu nem preciso ir para muito tempo atrás, né? A construção de locais para confinamento era uma estratégia que figurou durante, inclusive, um enorme período no Brasil. Até os meados dos anos 80, tinha locais de confinamento de pessoas com limitação física. Um dos casos mais marcantes no Brasil, onde ocorreu mais ou menos em 1946 a 1980, que foram 60 mil pessoas de todo o país, que foi descrito no livro Holocausto Brasileiro, que eu não me engano é da autora Daniela Arbex. Muito bom. Foram internados à força no manicômio na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, onde ocorreu um verdadeiro genocídio que a história apagou. Cerca de 70%, por exemplo, dessas pessoas, elas tinham um diagnóstico que não era considerado uma deficiência mental. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas, pessoas que se rebelavam, gente que se tornou inconveniente para alguém com mais poder. Algumas pessoas eram apenas tímidas. Pelo menos 33% mais ou menos, 33 crianças eram crianças ali naquela data. Estou lembrando do livro e estou falando aqui.
Os pacientes dessa colônia, elas morriam de frio, de fome, de doença, morriam também de choque. Em alguns dias, o livro relata que os eletrochoques eram tantos e tão fortes que sobrecarregavam e derrubavam a rede municipal. Super vale a pena ler esse livro, que demonstra que o problema de inclusão é muito maior que deixar as pessoas de contexto social. Mesmo que os designers, os arquitetos, os engenheiros não estejam familiarizados com os mecanismos de solução para a inclusão do deficiente, a gente somos os profissionais que provavelmente terão mais sucesso na busca de soluções para sanar uma dificuldade enfrentada por uma grande parcela da população que é deficiente. Por sua vez, ocorrer interações que considerem a estrutura de participação e o conceito emocional envolvido em seu ponto de partida é essencial. O grande dilema para o sucesso dessa aplicação é entender o grupo no qual a gente está projetando e onde a aplicação vai ser feita, e o local de interação também desse conjunto. O fato é que a necessidade de que a gente compreenda as características e a capacidade dos usuários, e essa situação não se restringe apenas à prática desses profissionais, de maneira geral. Ainda há uma distância entre a gente, profissionais, e o usuário com limitação física, que a gente tem que estreitar cada vez mais para termos uma sociedade inclusiva. Eu sou o William Castro, você está em Design Qualquer. Um beijo para todo mundo, até a próxima semana. Tchau, tchau.